capítulo 3, do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca da aliança, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de se que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Somente até aqui. Podem tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o soberano Deus. Quero agradecer mais uma vez ao meu Deus por me dar esse privilégio de poder ministrar a tua palavra mais uma vez. Quero dizer aos irmãos que nos esforçamos para cumprir esse ministério a qual foi nos confiado, ministrar a palavra de Deus. Nos esforçamos, né? E esta semana eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, buscando inspirações para pregar e ministrar a palavra de Deus. Mas era sexta-feira, era segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira. O Senhor não tinha falado comigo ainda. Aí então pensei comigo que não iria ser eu que iria pregar neste domingo. Mas sexta-feira o Senhor falou forte ao meu coração. Aleluia! E eu quero passar aos irmãos uma palavra nesta noite, em nome de Jesus. O Miura estava orando aqui. Eu senti muito a presença de Deus. E eu pude ver com os meus olhos espirituais jovens felizes, jovens tristes, jovens com saúde e jovens sem a saúde, jovens inteligentes, jovens despercebidos, mas sem Deus, jovens com todas as coisas que eu disse aos irmãos, mas sem Deus. E quando eu falo e me refiro aos jovens, eu não me refiro aos jovens da igreja, mas esses jovens que estão no mundo. Esses jovens que dentro de alguns meses estaremos nós entrando numa virada de ano, e que muitos dentro da igreja passarão um ano com as bênçãos do Senhor. Muitos passarão o final de ano com as famílias. Muitos passarão o final de ano louvando a Deus. Mas eu vejo por um outro lado jovens passando este final de ano em brigas, em bebedeiras,
ou até pior, até em mortes. E isso nos preocupa muito, porque o jovem é um símbolo de alegria, de felicidade, de força. Então vemos o mundo, esses jovens vivendo muitas vezes a vida e esquecendo de Deus e não tendo Deus. Mas o texto em que eu li aos irmãos, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3, fala de um jovem que na sua fase de adolescente e adulto, foi um jovem, um homem privilegiado. Mas por que ele foi privilegiado? Porque a Bíblia diz que Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Samuel carregava todas essas responsabilidades. A Bíblia conta a história, voltando, quem era Samuel, de onde ele surgiu. A Bíblia fala de uma cidade de Ramá, cujo teu pai se chamava Elcana e a tua mãe se chamava Ana. Mas Elcana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Porém, Penina tinha vários filhos, mas Ana era estéril, não podia dar filhos. Naquele tempo, os costumes dos judeus, a mulher que não podia dar filhos era uma mulher rejeitada, era uma mulher humilhada, ao ponto de elas darem a sua serva ao seu marido, para que ele pudesse gerar filhos, para dar continuidade à sua descendência. E a Bíblia diz que Elcana subia uma vez por ano a Siló para adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor. E quando Elcana subia até Siló, ele levava consigo a sua família junto. Porém, dava porções aos teus filhos, a Penina, do sacrifício. Mas Ana, ele dava uma porção redobrada, porque ele amava Ana. Glória a Deus por isso, aleluia. Ele amava Ana. E a Bíblia diz que Elcana disse a Ana: Ana, por que tu choras, Ana? Por que tu não comes? Por que entristeçais o teu espírito? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele a encorajava, ela, porque ele o amava. Mas a Bíblia também fala que Ana, ela faz um voto. O sacerdote naquele tempo era Eli. A Bíblia diz que ele estava sentado num pilar do templo. E quando ele olha Ana orando, aquela mulher falando, mas não pronunciando a sua fala, ele até se estranha, porque pensa que aquela mulher tinha se embebedado, ao ponto dele chegar e falar: mulher, pare com isso. E Ana olha ao profeta e ao sacerdote e diz: meu Senhor, não julgue mal a tua serva. Estou aqui pedindo, orando ao meu Deus, porque o meu espírito está angustiado. Então, quando Ana começa a orar, ela diz a Deus: Deus, me dá um filho, Deus. Se o Senhor atender a oração da tua serva,
eu entregarei a ele ao Senhor. Eu entregarei ele ao Senhor. E Deus ouve a oração de Ana. Quando ela volta com o teu marido para a sua cidade, no ano anterior, quando Elcana foi de novo a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, Ana não foi, porque ela estava grávida. E ela disse ao seu marido: vá você, ficarei com o menino e amamantarei ele, e depois que ele quis amamentar, entregarei ele ao Senhor. Ana volta ao templo, conversa com Eli e diz que ela era aquela serva que estava orando, e o Senhor dos Exércitos atendeu a oração daquela mulher. E Ana entrega Samuel nas mãos do sacerdote Eli. Aí eu abro um parênteses. Às vezes as nossas mães chamam: filho, vamos na igreja, vamos adorar a Deus. Vamos, meu filho, Deus tem uma bênção para você. Porque a sua mãe sabe o que é bom para você. Estar na casa de Deus é o melhor, a melhor coisa que nos pode ter na vida. É verdade. Então você, jovem rapaz, que está cheio de alegria e força, ouça tua mãe quando ela disser a você: vamos para a igreja. E se alegre, porque a sua mãe está conduzindo você a um lugar de bênção. Mas a Bíblia também fala que Samuel servia ao templo do Senhor. Às vezes vemos, não só os jovens, mas a todos nós, servindo no templo do Senhor com alegria, fazendo a obra de Deus com a vontade. Mas a Bíblia fala também que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel vivia dentro do templo, mas não conhecia o Senhor. Um versículo maravilhoso e abençoado que eu posso entender e ver dentro da Bíblia, que agora eu me perdi, eu não sei onde está, mas a Bíblia fala que Samuel era obediente, crescendo com Eli. E uma das coisas que acontecem com os jovens, uma das maiores dificuldades é a obediência. Porque o jovem, ele se acha que sabe de todas as coisas. E de fato, hoje temos computadores, temos tecnologia, vemos os jovens se aprofundando em conhecimento, são inteligentes, capacitados, mas não tem uma coisa: experiência. A experiência ela adquire conforme os anos vão passando na sua vida. E não tem uma pessoa amiga para te aconselhar como teu pai e a tua mãe. Talvez você pense: irmão Ricardo, mas você não conhece a minha mãe, você não sabe como é a minha mãe. Mas se você não pode obedecer o pai e a mãe que você vê, não conseguirá obedecer a Deus, a quem você não vê. Então, para pregar para a mocidade se torna um desafio para mim, porque eu tenho que voltar a 15 anos atrás, para tentar consertar as coisas que eu podia fazer e transmitir a vocês jovens nesta noite, para que vocês não façam.
então me torna um desafio muito grande. Não porque eu sou velho, pelo contrário, eu sou novo. Eu me acho novo. E acredito que todos que estão aqui dentro são novos. Todos riem, são felizes e alegres. Só adquiriram experiência, mas continuam sendo jovens. Graças a Deus. E vou morrer jovem. Em nome de Jesus. Mas o que acontece quando nós desobedecemos a Deus, jovens? O irmão citou aí sobre um homem, vindo ele da tribo de Dan. Residia numa cidade chamada Zorá, numa terra Zorá, cujo teu pai se chamava Manoá, narizeu de Deus. Sansão, é este mesmo. O narizeu, o que é o narizeu de Deus? Narizeu de Deus é um homem separado, ou melhor, consagrado. Segundo o livro de Números, no capítulo 6, ali dá a lei do narizeu. Não cortar o teu cabelo, não tomar vinho, bebida fermentada, não tocar em cadáveres e colocar coisas imundas na sua boca. A lei do narizeu era tão rigorosa que se o seu pai, a sua mãe ou o seu irmão morresse, ele não podia tocar no cadáver da sua família. E este rapaz, Sansão, era um homem que tinha uma força sobrenatural. Quando o Espírito Santo apossava na vida dele, ele tinha uma força extremamente inexplicável. Ele matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Era um homem poderoso que tinha a sua força extraordinária.